Feliz sábado, igreja! Como é bom falar com vocês novamente! Que bom que você veio! Cidadãos do céu, feliz sábado! Eu fico imaginando o nosso primeiro encontro após a vinda de Jesus. Como eu anseio esse dia! Até lá, muita coisa nós precisamos fazer por nós, através de Jesus, e entenda isso. Nós jamais teremos forças para vencer as nossas tendências, a menos que nós as entreguemos aos pés do Salvador. E Ele, então, vai operar grandes mudanças para que eu e você possamos ter uma mente totalmente purificada, que será literalmente livre de todo mal, de toda tendência pecaminosa, no momento da volta de Jesus. Até lá, não basta a gente dizer assim, eu já aceitei a Jesus e está tudo certo. Essa é uma luta diária. Diariamente é necessário, se faz necessário, uma decisão de estar com Cristo aquele dia. E aquilo que eu fiz ontem, que o Espírito Santo me falou, que não é bom, que hoje, através do poder dele, eu consiga vencer. Muito bem lembrado pelos nossos queridos adolescentes que estiveram aqui, falando desse trabalho incrível que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está fazendo há mais de uma década. Há mais de uma década, nós trabalhamos com o projeto Quebrando o Silêncio. E todos os anos existe um tema principal e que aborda questões muito sérias que afetam a nossa sociedade. E nesse ano, não podia ser diferente, nós estaremos falando sobre a violência digital. E, infelizmente, essa violência está dentro da nossa própria casa. E nessa manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção, pai e mãe, que está aqui. Talvez o que eu vá falar não vá te agradar muito. Mas eu preciso dizer a você que eu estou aqui para agradar a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele deu a você uma incumbência muito séria. E às vezes, com o dia a dia, com a nossa correria, a gente se esquece que os filhos, eles não são meus. Eles não são seus, muito menos são do mundo. Os filhos são de quem? Muito bem, pais, eu quero um exército me respondendo essa pergunta. Os filhos não são meus, eles não são seus e muito menos do mundo. Os filhos são de quem? E Ele vai pedir contas do seu filho. O que é que você fez com a educação do seu filho, mesmo antes dele nascer? Enquanto você tem a oportunidade de ter o seu filho perto de você, esse é o grande momento de você inculcar na sua criança o amor, olhem para mim, pais, o amor, a reverência, a adoração. Nós estaremos falando agora sobre a questão digital. E eu vou lançar um desafio para você agora. E esse desafio vai para crianças, adolescentes, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. E eu gostaria literalmente de ver esse desafio sendo cumprido. Porque agora é um desafio a você. Tirando o pessoal da mídia, todo mundo agora vai desligar o seu celular. A não ser que você seja um doutor, uma doutora que está aí, de repente, podem te ligar para você socorrer um momento muito difícil. O restante da igreja vai desligar o celular e vai guardar o celular. Vamos lá? E enquanto você... É um desafio. E enquanto você faz isso, agora, eu quero que você olhe para mim. E no decorrer da nossa conversa, olha os meus amados de Cornélio aqui. Sejam muito bem-vindos. Que bom revê-los aqui. Que família amada, gente. Olha só, Rogério, sua filha Milena, que bom que vocês estão aqui. Queridos,
Olha só, e enquanto a gente faz isso, o meu desafio para você é o seguinte: eu quero ver quanto você vai conseguir se concentrar totalmente no que eu vou falar. Sabe por quê, queridos? Agora eu quero que você olhe para mim. Olha para mim aqui. Atenção. A internet, ela não só mudou a configuração cerebral, ou melhor, está mudando a configuração cerebral das nossas crianças, mas ela mudou a nossa também. Vocês sabiam disso? Não, Jane, eu não sou influenciada pela internet, pelo meu smartphone. Gente, eu preciso falar para você uma verdade. Você foi influenciado. Sabe por quê? Hoje nós vamos perceber que nem ler mais profundamente por muito tempo a gente consegue. Às vezes a gente está, presta atenção, na frente da TV. Eu sei que isso não acontece por aqui, somente em terras muito distantes, certo? Estamos na frente da TV, assistindo um programa, mas com o celular na mão. Vocês acreditam, gente, que o nosso cérebro hoje ansia por coisas rápidas? Está aí o grande problema dos professores, dos educadores, e não só da escola secular, não. Eu tenho certeza que dentro do clube de aventureiros é assim, que dentro dos desbravadores é assim, que na escolinha sabatina das crianças é assim. Semana passada eu estava conversando com a Joseli e ela disse para mim que ela está limpando assim toda a sala das crianças de estímulos, porque o estímulo impede a atenção. Você está prestando atenção em mim aqui? Amém. Eu quero também agradecer algumas pessoas especiais. Primeiro, a Deus por estar aqui, a nossa querida Ângela, que me convidou gentilmente para estar aqui, a Fabi, que me ajudou imensamente enviando para mim alguns vídeos maravilhosos. E eu quero agradecer através da Fabi para que ela passe, a nossa pastora, para que ela passe para a doutora Thalita Regina Garcia da Silva o nosso agradecimento, porque o que nós vamos ver e ouvir aqui hoje é baseada numa palestra da doutora Thalita. Então, muito obrigada, doutora Thalita, que gentilmente cedeu esta palestra, esses slides, para que nós pudéssemos nos aprofundar. E agora, eu quero Bíblias, e agora é que são elas. Bíblia física. Cadê a Bíblia física da minha igreja? Deixa eu ver a Bíblia física da minha igreja. Amém. Agora, baixa a Bíblia e você de novo vai olhar para mim. Olha para mim aqui, igreja. Vocês sabiam que houve um tempo... Olha para mim aqui, igreja. Vocês sabiam que houve um tempo que todo mundo vinha para a igreja com a Bíblia física e a lição da escola sabatina e o inário ainda, Joey? Vocês acreditam, gente? Vocês acreditam que aos sábados de manhã, no JA, como disse o Igor essa semana, o falecido JA, saudade eu tenho aqui, temos JA, glórias a Deus por isso. Mas, queridos, vocês sabiam que existia um tempo que você testemunhava para os seus vizinhos que no sábado, com toda a sua família, você vinha para a igreja porque você trazia uma Bíblia física no braço? Vocês sabiam disso, gente? A Bíblia física, além de estimular a leitura, de fato, vai testemunhar. Mas não é só para o seu vizinho, não. É para o seu filho dentro da sua casa. É dentro da igreja para o seu filho, porque nada vai adiantar você dizer para ele que ele precisa diminuir o uso do celular, se ele não vê isso acontecendo com você. A doutora Thalita diz, e ela é profunda estudante, ela é doutora em educação. Ela diz que o manuseio do livro físico, e aí eu vou aprofundar, da Bíblia física, onde você lê, você grifa, você escreve, está mostrando para o seu cérebro que este momento de leitura e meditação é fundamental. E quando eu falo de Bíblia, a adoração a Deus é fundamental. Queridos pais, lembra que eu falei que talvez eu fosse abordar algumas coisas que não iam agradar você? E eu preciso dizer a você que o seu filho precisa entender que aqui é um local de adoração.
E essa adoração implica, no momento do louvor que estamos em pé cantando, que você ensina o seu filho que ele não pode ficar sentado. Jane, não pode, mas não pode falar não pode. Pode falar não pode. Porque nós não estamos em pé para agradar quem pediu aqui no louvor. Gente, vamos ficar em pé para adorar, para cantar. Você vai ensinar o seu filho que aqui Deus está presente e a adoração em pé é necessária. Mas ele está pintando quietinho, mas ele tem que entender que aqui na igreja, neste momento, ele vai deixar de lado o que ele está pintando, o que ele está fazendo, e ele vai dedicar a sua adoração a Deus. No momento da oração, mas ele está tão quietinho pintando, eu vou deixar ele pintando. Você está ensinando o seu filho que a adoração a Deus é menos importante do que a pintura que ele está fazendo. Na hora de louvar, o seu filho tem que entrar na atmosfera do céu. Gente, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos sendo preparados para a eternidade. E a eternidade começa aqui, começa na minha casa. É assim que eu vou ensinar o meu filho a passar a eternidade com o nosso Senhor. Porque como eu vou fazer ou querer que ele esteja na eternidade com Deus e comigo, se eu não ensinei ele a amar isso aqui? Então, pelo poder de Deus, eu gostaria de convocar o exército de pais e mães dessa igreja a ensinar o seu filho. Não é assim que Deuteronômio fala? A gente precisa inculcar na criança. Inculque na sua criança o sentido da adoração. Porque no final dos tempos, o que é que vai estar em evidência? De que lado você está? Através da adoração. Quem você adora? Joel capítulo 2. Vamos lá? Bíblia física. Joel capítulo 2. Joel no capítulo 2. E vocês estão sentindo falta de alguma coisa aí, né? É para desligar o celular, gente. Não é para acessar o celular. É o desafio. E eu quero que você comece a perceber o que você está sentindo dessa desconectividade nesse momento. Desliga e guarda o celular. É o desafio desta manhã. Porque para a adoração você precisa de foco, de concentração, de quietude, de contemplação. Joel capítulo 2, no verso 28, diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoas. E agora vem o final chave, que eu quero que você recorde e que você memorize. Olha o que diz a palavra de Deus. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nos últimos tempos, existe um trabalho que será executado pelas nossas crianças, pelos nossos pré-adolescentes. Sabe por quê? Queridos, olha para mim. Chegará o tempo, e eu creio que esse tempo não está longe de acontecer, que nós seremos impedidos de pregar a mensagem. Quem é que vai abrir os seus lábios para proclamar a mensagem? São os nossos filhos. Mas eles vão proclamar o quê? Se hoje eles estão o tempo todo na frente das telas, com o seu smartphone. Nós vemos crianças até de 5 anos com o celular de última geração. Queridos, qual é o sentido de uma criança com essa idade ter um celular? Tablets. Qual é o sentido disso? Pastor Willy, quando esteve aqui, ele falou muito bem que antes a gente brincava na rua, os nossos pais, eles nos chamavam, eles brigavam para que a gente voltasse para dentro de casa. Agora, os pais muitas vezes precisam brigar para que o filho saia, porque hoje não existe mais, atrás de uma bola, sempre um menino. Atrás de uma boneca, sempre uma menina. Por quê? Eles estão preferindo a companhia dos celulares.
Pais e mães, olhem para mim, presta atenção. Olha o título, os riscos do uso excessivo de telas. Isso aqui não significa só o seu smartphone, significa o seu tablet. Até o seu computador doméstico que é utilizado para o estudo. Está oferecendo riscos para as nossas crianças. E sabe o que eu fico assim mais chocada, gente? É que hoje em dia a gente acha bonitinho uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos, estar ali com o celularzinho na mão e ele já muda de um vídeo para o outro, e aí galinha pintadinha para cá, e não sei que tipo de programa para lá. A gente acha lindo, olha o que o meu filho faz. Só que nós não estamos nos dando conta do prejuízo mental, físico, social e espiritual que nós estamos causando nas nossas crianças. Olha esse dado interessante, gente. Hoje em dia, dentro das escolas, eu tenho certeza que dentro da sua casa, até aquela desculpa que nós damos de que o uso saudável das telas. E eu digo que não existe uso saudável de telas. Porque ali é estímulo. Apenas estímulo. Quer dizer que eu não tenho que usar a internet, Jane? Como assim? Usa. Você sabe que você usa. A internet é excelente para a pregação do Evangelho, para você mandar, quem sabe, um estudo bíblico, para você se comunicar. Mas nós estamos falando de educação de criança. Antes a gente dizia que a TV era a babá eletrônica das crianças. Hoje não mais TV. Também a TV, mas hoje é o celular. Muitas vezes isso acontece só em lugares muito distantes. Isso não acontece aqui. Ai, mas para o meu filho comer, ele tem que estar na frente do celular, senão ele não come. Quem que condicionou isso? Será então que o problema são as crianças? Igreja, como pais, educadores que vocês são, o problema desse vício na internet das nossas crianças, é delas o problema? Quem que ensinou? Dá medo de falar, né? Somos nós adultos, são os pais, que condicionamos a nossa criança a ficar quietinha diante de um celular para que eu possa fazer as coisas. Até os 5 anos, preferencialmente, a criança vai querer a presença do pai e da mãe. Mas se ela for condicionada desde bebezinha a ficar na frente de uma tela, eu sinto muito, mas nem você que é pai e mãe, muito menos eu que sou uma professora, vou conseguir chamar a atenção das minhas crianças, porque a tela é muito mais interessante e importante. Olha só o que o Nicholas Carr, ele vai nos trazer, e agora, gente, agora é aquele momento. É aquele momento que vai mostrar para nós os devidos prejuízos da internet. E aí, como é que está a ansiedade aí sem o celular, gente? Como é que está? Respira fundo, lembra? Para adoração você precisa de foco. Você precisa de tranquilidade. Você precisa de contemplação. E nós estamos perdendo isso também como adultos. Então vamos agora, pode respirar fundo, vamos trazer de volta o foco. E nós vamos observar aqui que o Nicholas Carr, ele escreveu um livro, A Geração Superficial. E quando ele escreveu, gente, assim, ó, pasmem vocês. Ele descreveu, além da questão infantil, mas a questão dos adultos também. Sabe o que ele diz aqui? Veja se isso não acontece com você, se isso não está acontecendo talvez agora. Olha isso. Ele diz assim que antes, ele conseguia se concentrar na leitura, gente. Leitura profunda. Ele passava horas com o livro físico na mão. E ele meditava, e ele imaginava. Ele fazia com que a sua mente se expandisse. E eu dou glórias a Deus. Porque há mais de 100 anos... A profetisa, educadora Ellen White já dizia que a leitura da Bíblia, vou parafraseá-la, amplia o nosso intelecto. Não só para as coisas eternas, mas para as coisas que o mundo, a ciência do mundo também. E olha o que ele diz, a mente nossa dos adultos, ela foi mudada.
de forma que nós não temos mais o costume de nos concentrar da mesma maneira que antes. Essa concentração profunda, gente, está se tornando uma batalha. Quem aqui já começou, quem sabe, a ler um determinado livro, que é muito interessante? Gente, você lê 2 páginas, aí você para e você se dá conta de que você já está divagando. E aí você já não lembra mais o que leu, não é, irmã? Você não lembra. E aí o que você tem que fazer? Aí você tem que voltar a ver o que você leu. Por que isso acontece? Porque nós adultos também tivemos a nossa mente mudada para pior com a internet, com o nosso smartphone. Por quê? Até a leitura da Bíblia a gente faz com o smartphone do lado. Você já prestou atenção nisso? E pior, as notificações não são desativadas. E a toda hora você fica vendo, chegando alguma coisa. Gente, você não se concentra. E isso é uma condição muito ruim para o nosso cérebro. Sabe por quê? Você não tem a sensação de que você tem que estar sempre ligado, sempre sabendo das coisas. A gente não para mais, quem sabe, para fazer... Vamos falar das mulheres aqui, mas eu sei que os homens também fazem isso. A gente está fazendo alguma coisa em casa, a TV num vídeo ligado, ou no celular num vídeo, e você vai ouvindo. Gente, isso não é saudável para o cérebro. O nosso cérebro precisa de descanso. Olha o que ele fala lá: precisamos e perdemos a nossa concentração e nosso estado de contemplação. Antes a gente mergulhava, agora a gente está igual em cima de um jet ski, passando rapidamente pelas informações. E isso foi condicionado pelo mau uso ou pelo excesso das telas. Quem é agora? Chris Howe. Ela é bióloga, terapeuta pediátrica, pesquisadora e palestrante internacional. E ela vai mostrar para nós algumas deficiências que nós estamos suscetíveis quando o uso do celular, nós estamos falando do celular, e das telas como consequência para o nosso físico, para o nosso mental, para o nosso espiritual e social. Olha o que ela diz, gente: deficiência física, dano cerebral, privação do sono, agressão ou violência, doença mental. Olha como é forte isso aqui, doença mental. E que tipo de doença é essa, gente? A depressão. E essa depressão, ela vem por conta da dependência, da ansiedade. E olha esse final: risco de suicídio. E agora eu vou de trás para frente, presta atenção. Esse risco de suicídio é porque as nossas crianças estão diante das telas se comparando o tempo todo. Vem cá. Vamos lá, corre aqui, amiga. Olha que interessante isso, gente. É risco, porque a comparação. Bom dia, igreja. Desculpa interromper o sermão, mas eu tenho um relato um tanto quanto chocante a respeito disso. Ontem eu estava no plantão e a gente teve uma tentativa de suicídio de um moço de 20 anos que chegou com um corte na garganta. Ele tentou se matar porque as redes sociais dele não estavam crescendo. E ele tinha determinado que se em 4 meses ele não atingisse aquela quantidade de visualizações, aquele crescimento, aquele boom de ser reconhecido, para ele seria o fim, não teria mais expectativa. Então, a gente vê a proporção que isso tem tomado, né? Aquela questão do imediatismo. A gente não consegue construir nada na nossa vida em 4 meses. A gente não aprende a falar em 4 meses, a andar em 4 meses, a comer em 4 meses. E isso tem sido uma coisa muito preocupante, essa questão das comparações, né? Mas é para a gente ter a consciência mesmo de que isso realmente acontece, né? E quão grave é, porque comove toda a família. Ontem, quando a mãe dele chegou, viu ele todo ensanguentado, e aí falou que, né, para levar a irmãzinha para casa, e ele aos prantos: não, porque a casa está cheia de sangue, eu não quero que minha irmã veja. E tudo por conta do quadro comparativo das redes sociais. Gente, isso é muito sério, isso é real. E isso não acontece só em terras muito distantes, como eu brinco aqui. Isso acontece do lado da nossa casa, talvez dentro da nossa casa.
Olha o risco disso, gente. E isso, essa questão da dependência, eu preciso de visualizações, eu preciso, porque, gente, lembra quando você foi para a praia a primeira vez? Você contemplou a praia, você parou para sentir o cheiro do mar. Hoje em dia, se você vai para um lugar muito lindo, o que você faz primeiro? Eu vou tirar foto, gente, porque eu preciso postar, porque eu preciso saber o que o outro vai pensar em relação a isso. Gente, olha o que ela diz ali, privação do sono. A privação do sono leva à agressão. Eu estava conversando quarta-feira com o pastor Djalma ali fora, ele falou assim, Jane, você viu aquela reportagem das 2 adolescentes e tal? Acho que muita gente viu. Hoje em dia a gente não se comove mais com coisas, com cenas de violência, ou infelizmente até com cenas assim, como a Lohara comentou. Tem muita gente, tem muito adolescente jovem que diante de uma cena de violência ou de algum acidente que acontece, ao invés de tentar socorrer, o que faz? Vai filmar, às vezes até tira selfie com aquela, né, que está acontecendo ali. Nós estamos passando, gente, por um momento de embrutecimento. O amor está se esfriando com a colaboração do uso da internet. E agora, gente, veja só que interessante. Deixa eu pegar aqui uma folha, que eu tenho um dado para trazer para vocês, que é um dado assim, bem chocante. O Jonathan Haidt, o Michel Desmogés, que é esse senhor que está aparecendo aí, ele, no seu livro, Fábrica de Cretinos Digitais, chocou muita gente quando ele escreveu isso. Vocês sabiam, gente, que através de estudos, de pesquisas profundas, chegou-se à conclusão, eu acho que você já viu isso também, que essa é a primeira vez que esta geração está com o QI abaixo da geração anterior. Olha isso. E da onde que vem? Das informações superficiais que nós encontramos. Graças a Deus que nós temos exceções, né? Mas elas realmente são exceções, porque a grande maioria vai e anda conforme a música. Queridos, eu quero trazer um dado aqui assustador. 63% dos pais não põem regras em relação ao uso das redes em casa. 77% das nossas crianças navegam o tempo que querem. 47% navegam mais de 4 horas. 22%, agora isso aqui, gente, presta atenção, queridos, olhem para mim aqui. 22% das meninas, e esse estudo já tem pelo menos uns 4 anos, 22% das meninas de 13 a 16 anos já se expuseram nas redes nuas ou seminuas. E isso não acontece só em lares que não são cristãos, não. Isso talvez pode estar acontecendo dentro da nossa casa, porque nós fechamos os nossos filhos dentro de 4 paredes e entregamos o mundo para ela na tela do celular. É como se você soltasse o seu filho sem proteção nenhuma na Praça da Sé. Você teria coragem de fazer isso? Pois com o celular desgovernado, é isso que acontece. Mas vamos caminhando, queridos. Quanto mais, olha o que ele diz aqui, quanto mais os alunos assistem à TV, jogam videogames, utilizam o smartphone, mais eles são ativos nas redes sociais e mais as suas notas despencam. Quanto mais os países investem em tecnologia para a sala de aula, achando que isso vai ajudar, piores ficam as notas. Ou seja, aquilo que deveria auxiliar está atrapalhando. E nós temos aqui agora a Cibele Passos e o José Martins Filho. Vamos ver o que é que eles dizem aqui, gente? É para assustar. Olha isso. As telas geram dependência química e os aplicativos só são liberados quando, na hora do teste, presta atenção nisso, vai dilatar a pupila. E olha os efeitos, gente. É uma descarga de adrenalina comparada ao uso da cocaína. Só depois que é causado que eles percebem que isso acontece, aí eles liberam o aplicativo. Estão viciando seus filhos. Quem que está por trás disso, gente? Será que são apenas os seres humanos? O próprio Satanás. E isso é muito forte, porque Deus tem grandes planos para os seus filhos, mas o diabo também tem.
Olha o que está escrito ali, gente. Isso não é alguém, qualquer um que fez isso, não, gente. Que fez essa pesquisa. O Dimitri, quem é ele? O doutor. Ele é pediatra, diretor do Hospital de Ninhos, em Seattle. E ele afirma a cada 1 hora de desenhos ou filmes infantis, olha isso, antes dos 3 anos, 10% de chance de ter déficit de atenção. E nós estamos recebendo centenas, e isso está aumentando a cada ano, de crianças com déficit de atenção. Mas e o uso dos videogames? Ele vai, gente, causar um dano na sua parte frontal. Ellen White já dizia que nós temos que cuidar com as janelas da alma. São os nossos olhos, os nossos ouvidos. Essas janelas da alma estão sendo invadidas pelo videogame. E está comprometendo o local do nosso cérebro de tomada de decisão. Está embrutecendo as nossas crianças, a ponto de aumentar a violência e a ponto de anestesiar o seu lobo frontal, para que ele ou ela tome decisões em relação à adoração a Deus. Olha o livro que o pastor Willy usou o dia que ele veio aqui. Geração Ansiosa. O Jonathan Haidt, gente, ele é incrível. Olha o que ele diz aqui, gente, que as nossas crianças e adolescentes estão como? Em perigo. E agora eu quero que você vá lá para baixo e olhe os 4 prejuízos fundamentais. Privação social, ninguém mais quer se relacionar. Porque a gente tem a cultura agora do cancelamento. Você cancela com quem você não gosta. Conviver dá trabalho. Então eu não consigo mais conviver. Olha o que mais, privação do sono, já falamos, atenção fragmentada. E agora de novo, como é que está a sua atenção aí, gente? Tá fácil? Sem ali estar com o celular na mão, tá fácil? Eu oro a Deus que sim. Vou louvar a Deus que sim. E é claro, a questão do vício. E agora, gente, presta atenção. Olha que linguajar cristão desse homem. Olha o que ele fala. A vida baseada no celular produz uma degradação espiritual, não só entre adolescentes, mas em todos nós. Inclusive aqueles que dizem que não são influenciados. Não é um comentário cristão, gente? É, né? Quer ver mais um? Olha o que ele fala aqui. Veja, aqui, Pascal, lá em 1662, ele diz que existe um buraco dentro de nós, um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Isso é verdade. Só que quando nós não preenchemos esse vazio com Deus, qualquer tipo de lixo que a gente joga ali vai ocupar esse lugar. E aí, o Jonathan, ele diz, gente, olha a última parte desse slide. E isso é verdade, porque desde os primórdios dos veículos de comunicação em massa, porém o fluxo de lixo se tornou 100 vezes mais poderoso a partir da década de 2010. Não é um comentário cristão, gente? Não é? Agora, olha, lembra que eu falei que o uso das telas comprometia até a questão espiritual? Todas as religiões, ela precisa de foco, concentração, contemplação, que nós perdemos por conta do uso excessivo das telas. E aí, olha o final de novo, gente, observe. A vida baseada no celular, por outro lado, é uma sequência infinita de notificações, alertas e distrações, fragmentando a consciência e nos treinando a preencher com o celular cada momento da consciência. E olha só o que está comprometida. A sacralidade compartilhada, o vir para a igreja. Jesus já advertiu, não deixeis de congregar como fazem alguns. Quanto o tempo se aproxima. E hoje dentro da nossa casa, se eu decidir ficar lá, eu posso assistir o culto de qualquer igreja, posso assistir a qualquer cantor cantando, e eu acho que isso está bom. Olha o que ele fala, a corporeidade, gente, está se afastando quando a gente fica diante das telas. Ninguém, quando na hora do sermão assistido em casa, quando ele fala, vamos levantar para cantar, o pessoal levanta para cantar, não levanta. Vamos nos ajoelhar, você não ajoelha. Isso está comprometendo a sua sensação, a sua certeza de que Deus está ali e
a questão da adoração. Imobilidade, silêncio, foco, autotranscendência, a noção da presença de Deus. Pouca raiva ou muito perdão. Hoje em dia você está com muita raiva e não quer perdoar. Admiração profunda pela natureza. Lembra da contemplação? Mas agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi assim comentários muito cristãos? Esse homem é ateu. Olha. Precisa um ateu dizer para mim e para você o que é que nós estamos perdendo e deixando e incentivando os nossos filhos a perderem para a gente tomar aquele choque de realidade. Pais e mães, esse dado aqui talvez você não goste de ver, mas eu preciso dizer para você que para Demogê, antes dos 6 anos, nunca tela. De 6 a 12, máximo de 30 minutos. Isso eu estou falando de todas as telas. Além dos 12, máximo de 60 minutos. E aí a gente segue, gente, estamos caminhando para o final. Qual é a solução para isso? A criança precisa ler. Igreja, o que a criança precisa? E o que o adulto que cuida da criança precisa fazer? Você está fazendo isso? A criança tem em você um exemplo. Ela precisa ver você lendo. Porque a leitura vai abrir um caminho para ela que aqui na Terra é fundamental. Vai exercitar o cérebro para que ela, mais tarde, ela possa exercer profissões aqui e estar preparada para o céu. Mas ele dá também sugestões práticas para você avaliar em casa. Como é que está o uso do celular? Tem que ter contato com a família. Gente, hoje é sábado. Vai caminhar com seu filho. Vai num bosque ou vai no quintal da sua casa, sem telas. A sua criança precisa disso. Música de qualidade, aprenda um instrumento musical, atividade física, leitura de livros, jogos de tabuleiros, conversa em família. E não é pelo celular. Combinado? O que mais que ele diz? Exercício de gratidão, quarto sem telas. Nunca permitir que seu filho use tela antes de ir para a escola, antes de dormir. E quando usar, que seja uma tela de cada vez. E agora chegou aonde eu queria. Queridos, a sugestão mais preciosa dessa manhã, depois de você ter visto todos os malefícios que o uso desenfreado das telas e principalmente do smartphone está causando na sua criança, está causando em mim e em você. Você precisa colocar a mão no livro. Você precisa desenvolver o hábito da leitura, do passar tempo com o seu Deus. E essa vontade de passar tempo com o seu Deus, ela não é sua. Ela é sobrenatural. Ela precisa ser pedida para Deus, para que Ele prepare o seu intelecto, para que você possa se sentar com foco, concentração, contemplação diante do Deus Todo-Poderoso. E você precisa fazer isso, o seu filho precisa ver você fazendo isso. E agora, para nós fecharmos essa conversa pela manhã, por milhares de anos, leiam lá. Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, ele está vinculando, olha como é forte essa frase, vinculando a mente humana à dele próprio. Por isso esse embrutecimento, esse ódio coletivo, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo a obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma voz a não ser a dele. Mente, caráter e personalidade. Gente, isso é muito sério. Existe uma promessa para a sua criança, para o seu adolescente, mas Satanás está se interpondo e nós estamos permitindo. Olha o que mais diz um lar adventista: a mente de um homem ou mulher que não decai de um momento de pureza e santidade para a depravação e corrupção e crime. Isso leva tempo. Queridos, ela ainda diz que pela contemplação nós somos transformados. O que eu e você estamos contemplando e o que nós estamos permitindo que a nossa criança contemple dentro de casa?
Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, rogar, é implorar, pelas misericórdias do Senhor, que a gente não deve se amoldar ao que o mundo faz. Então agora eu vou chegar e vou tirar tudo o que meu filho tem de relação à tela. Aí você vai causar um problema também, vai precisar de sabedoria. Você vai ter que substituir o tempo que ele gastaria ali com o celular, com algo prazeroso para ele. E isso precisa da sua sabedoria. Porque olha só, mente, caráter e personalidade, nós somos transformados pela contemplação. Para que nós possamos chegar ao que Joel, capítulo 2, 28, nos diz, que derramarei o meu Espírito Santo sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão e os velhos terão sonhos. A nossa criança, eu e você, precisamos contemplar além do que os olhos podem ver. Eu preciso contemplar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só assim eu vou estar preparado e nossas crianças estarão sendo preparadas para esse momento tão especial. Olha o que está de vermelho ali. Lembra que as crianças cantavam hosanas diante do nosso Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui? Dessa mesma forma, as vozes das crianças se erguerão para dar a última mensagem de advertência a um mundo caído. Mas para ela fazer isso, ela precisa estar preparada, não com o celular, mas com a palavra de Deus. Veja, quando os seres celestes, isso aqui, gente, me emocionou em casa quando eu li, virem que os homens não mais têm permissão de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças. O Espírito de Deus virá sobre quem? E elas farão a proclamação da verdade, um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois os seus passos, eles foram entravados. Chegará o dia em que nós não poderemos falar mais. Seremos impedidos. Mas as crianças não serão impedidas. Queridos, Deus tem planos magníficos para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu primo. Mas para isso, precisa da sua colaboração. E como deve ser a sua colaboração? Viver o sagrado dentro da sua casa. Você precisa ensinar o seu filho, a sua filha a amar a Jesus. E amar a certeza da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que há quase 10 anos, no dia 2 de setembro, de quase 10 anos atrás, eu tive a minha vida transformada pelo nascimento de uma criança muito especial. E eu me lembro que o dia que a Karina, minha prima, e o Diogo, meu primo querido, vieram até a casa da minha tia. Eu estava na casa da minha avó, que morava no fundo, e eles vieram com uma notícia maravilhosa, que a Karina estava grávida. Naquele momento, gente, juro para vocês, eu abracei os dois, eu festejei e eu corri para a casa da minha avó. E eu me ajoelhei do lado da cama da minha avó e falei assim: Senhor, eu consagro essa criança, que eu nem sabia que era o Danielzinho ainda. Eu consagro essa criança a Ti. E eu comecei a falar tudo aquilo que um pai e uma mãe precisa fazer todos os dias. Senhor, que Ele te ame profundamente. Que Ele tenha prazer de estar ao teu lado. Que Ele tenha prazer de fazer aquilo que vai agradar o seu coração. Gente, eu fiquei ali muitos minutos e eu chorei. E aí eu falei assim: e que Ele me ame muito também. E ele brinca comigo, ele fala assim: Tia Jane, deu certo a sua oração. Porque eu te amo bastante. Quando o Daniel começou a crescer, que agora já estava andandinho, e é interessante que quando o dia que o Daniel foi nascer, eu estava, né, naquela expectativa, claro, e tal. E eu fui acordada assim às 6 da manhã, porque a Karina ia para a sala de cirurgia a qualquer momento. Eu fui acordada com um sonho que a Karina estava indo para o centro cirúrgico. E eu acordei. E realmente era aquele momento
que ela estava entrando para ter o Daniel. Deus é maravilhoso, não é? E eu quero chamar o Daniel aqui. Vem cá, Daniel. Vem cá. O papai dele, se quiser vir arrumar aqui para ele, papai, ou ele mesmo arruma, ou a mamãe. E aí, gente, tem mais uma coisa muito legal. Quando o Daniel, assim, cabia no meu colo ainda, eu ia para casa da minha avó, assim, basicamente todos os dias. E quem que estava lá? O Daniel. Deixa eu apresentar o Daniel para vocês. Gente, isso aqui é o amor da minha vida. Esse é o Daniel. Ele é meu primo, mas ele se recusa que eu chame ele de primo. É sobrinho, né, Daniel? É meu sobrinho. Ele é o amor da minha vida. E quando ele era pequenininho, que ele cabia no meu colo para a gente passear junto, eu passeava com ele. Ele não sabia falar, Diogo. Eu nem sei se eu já te contei isso. Para a Karina eu já contei. Eu falava assim: Daniel, quando você crescer, a tia Jane vai pregar e você vai cantar. E ele ficava me olhando assim, e eu falava: você vai amar muito a Jesus, Daniel. Você vai ser um pastor, Daniel. Olha, Daniel, olha o que eu falava para você, hein? Olha, pastor, olha. Você vai ser um pastor, Daniel. Você vai cantar de Jesus, você vai falar de Jesus. E mais ou menos um mês atrás, a gente estava na casa da minha mãe, e eu comecei a conversar com o Daniel sobre a vinda de Jesus. Comecei a falar para ele daquele momento que a gente vai subir ao encontro de Jesus, que a gente vai viver com ele na eternidade. Nós dois choramos lá. Sabe o que é isso, pai e mãe? É o que vocês precisam fazer todos os dias. Eu agradeço a Deus pelos pais que o Daniel tem. O Diogo foi um presente na nossa vida. A Karina foi um presente quando nasceu também. E eu quero, nesse momento que o Daniel vai cantar, que você fique em oração. Porque o Daniel só vai conseguir viver isso que ele vai cantar, e o seu filho só vai conseguir viver isso que ele vai cantar, se você dedicar, literalmente, consagrar o seu filho a Deus, ensinando a todo momento. Que o Espírito Santo use o Daniel, como a tia Jane sempre orou, e eu tenho certeza que ele fará, para que o Espírito Santo toque todos os nossos corações. E quando Cristo voltar, o exército formado de famílias possa subir ao encontro do nosso Senhor e Salvador. Deus o abençoe. Deus te abençoe. Pode chegar aqui perto. Promete que vai olhar bem fundo nos meus olhos, embora todo mundo vai estar te olhando e te esperando. Me promete não vai ter fila pra eu poder te abraçar, e num piscar de olhos vou subir pra te encontrar e te beijar. Me promete que em todos esses anos que vão ser sem fim, tu vais ter uma eternidade só pra mim. É que eu te quero, é que eu te espero. Me promete que vai ser mais que em meus sonhos, mais do que eu já ouvi, mais do que eu já vi, mais que o paraíso eu quero é o teu sorriso, teu sorriso, teu sorriso, teu sorriso. Me promete que de mãos dadas você
para criar uma nova galáxia e fascinado eu vou cantar. Me promete que em todos esses anos que vão ser sem fim, esse amor só vai crescer dentro de mim. É que eu te quero, é que eu te espero. Me promete que vai ser mais que meus sonhos, mais do que eu já ouvi, mais do que eu já vi. Mas que o paraíso eu quero é o teu sorriso, teu sorriso. Teu sorriso, teu sorriso, teu sorriso, teu sorriso. Me promete que vai ser logo. Te espero, vem meu Cristo. Que coisa linda! Você estava explicando sobre a minha vida, faltou você falar que eu esperava o trem lá no parquinho. Que coisa mais linda, não é, gente? As nossas crianças precisam viver esse sonho. Eles precisam ter a certeza que eles vão viver isso aqui tudo, pastor. Eles vão viver. E os responsáveis para que vivam isso somos nós. Eu gostaria de pedir que todas as famílias ficassem em pé. E eu gostaria que a Karine e o Diogo viessem aqui representando todas as famílias da igreja. Porque diante de uma criança, existe sempre uma família que ora para que essa criança possa continuar sonhando com o céu. Pastores? Uau! Se essa pregação e se essa mensagem não tocou seu coração, repense. Dobre os seus joelhos. Leia mais a Bíblia. Porque pessoas que nem acreditam em Deus escreveram o que vocês leram. E nós que conhecemos a verdade, todos os dias temos feito o contrário. Lá no final, e já desde agora, as nossas crianças farão coisas que nós não poderemos fazer. Elas tocam o coração de pessoas que você e eu não conseguimos tocar. Elas abrem portas. Nós temos pais e mães que têm se batizado aqui porque aventureiros têm levado a mensagem de Jesus para casa. O Colégio Adventista é uma porta grandiosa. E lá nós temos visto crianças que não têm feito culto familiar em casa, mas têm acessado todos os dias o celular e as redes sociais. Nós conhecemos a verdade e temos feito o contrário. Nós só transbordaremos daquilo que nós estivermos cheios. E do que você vem enchendo o seu filho e a sua filha? Do que eu venho enchendo a minha filha? É de Jesus e do amor e de tudo que Ele já fez, de tudo que Ele já criou? Ou nós temos enchido de coisas banais, fúteis? Deus vai nos cobrar o tempo que nós temos passado nas telas. E vai nos cobrar o tempo que nós deixamos de passar do lado de pessoas tão especiais, dos tesouros que Ele nos confiou. Porque sim, lá no final Ele vai te dizer onde eles estão. Você fez tudo o que podia? Ou você deu o celular para que ele ficasse quietinho no culto sem incomodar o vizinho de trás? Até o barulho das crianças aqui dentro é louvor para Deus. Você precisa parar de encher o seu filho com coisas que não o elevarão
e que não farão com que ele anseie o céu. Seus filhos só vão ansiar o céu. Os nossos adolescentes e os nossos jovens só vão ansiar o céu se eles viverem um pedacinho do céu aqui na terra. Que possamos repensar todos os dias. Deus nos cobrará sobre isso. Parabéns, Jane. Deus te usou neste momento. Que bênção, né? Essa frase é impactante. O Espírito de Deus virá sobre as crianças. Quero convidar você que tem seu filho pequeno, ou pré-adolescente, enfim, fique pertinho aí. Faremos uma oração especial por vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa mensagem tão especial que falou ao nosso coração. Nós temos tesouros conosco, são os nossos filhos. E o próprio mundo já percebeu os perigos por aí, das telas, dos conteúdos, da internet. E nós, como tua igreja, não podemos vacilar nesse sentido. Então que o Senhor nos oriente, nos guie e nos ajude a educarmos os nossos filhos e filhas da melhor forma possível, evitando tudo que faça mal e priorizando o bem, que a tua palavra, as tuas músicas, os teus ensinamentos. Senhor Deus, queremos entregar os nossos filhos nas tuas mãos. Proteja cada menino, cada menina. Que o Espírito Santo possa continuar a trabalhar na mente e no coração deles. Que eles cresçam na igreja, fazendo o que é certo, se preparando mais e mais para a realidade do céu. Guarde as nossas famílias, guarde a nossa igreja. Nos dê um feliz sábado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.